Bom, pessoal, vamos lá. Essa prova aqui é da Fundatec, foi 2025, né? A Prefeitura de Tangará da Serra, né? Esse bloco aqui sobre técnico de enfermagem, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Banca Fundatec. Vamos lá. A parada cardiorrespiratória, PCR. PCR é sempre batido em prova, né? É uma condição emergencial caracterizada pela cessação súbita das funções cardíacas e respiratórias, levando à falta de circulação sanguínea e oxigenação dos órgãos vitais. Beleza. O atendimento imediato é importante para aumentar as chances de sobrevivência do paciente. Assinala a alternativa correta sobre atendimento inicial em PCR. Aqui ele vai para as opções, né? Primeiro, o desfibrilador deve ser usado imediatamente sem compressões. A sequência correta é compressões, ventilação e desfibrilação, se necessário. As compressões devem ser feitas a 100 por minuto, né? 100 compressões por minuto. A ventilação é a prioridade, com compressões sendo secundárias. Vamos lá, um por uma, né? Primeiro, o desfibrilador deve ser usado imediatamente, sem compressões? Não, sempre será primeiro compressões, né? Tá errado. A sequência correta é compressões, ventilação e desfibrilação. Isso aqui parece ser correto, né? Compressões primeiro, ventilação depois e desfibrilação se necessário. Aquela daqui parece correta. As compressões devem ser feitas a 100 compressões por minuto. O manual ele fala 100 a 120 compressões por minuto, tá? Tá errado. A ventilação é a prioridade, com compressões sendo secundárias. Compressões sempre é no início. Tá errado. Então, o correto seria a letra B. A sequência correta é compressões, ventilação e desfibrilação, se necessário. No diabetes mellitus, além das complicações agudas, também podem ocorrer complicações crônicas. Então, ele fala sobre complicações agudas, complicações crônicas do diabetes. Assinala a alternativa que não corresponde a uma complicação crônica da diabetes. Então, não é uma complicação crônica. Aí tem retinopatia diabética. Isso aqui é uma complicação crônica, né? Do diabetes. Então, já não é o nosso gabarito. Hipoglicemia. Opa, deixa marcado aqui. Doença renal diabética. Isso aqui também é crônico. Isso aqui leva um tempo para ocorrer, tá? Não seria o gabarito. Doença arterial periférica também pode ser ocasionada aí pelo diabetes, mas é uma condição que requer tempo, tá? Então é crônica. Então a correta aqui, que seria uma aguda, né? Seria hipoglicemia. Letra B é o nosso gabarito. Conforme o Código de Ética de Enfermagem, analisa as afirmativas, as seguintes assertivas. Aí ele vai colocar aqui, né, as assertivas e embaixo para você marcar as corretas. É dever do profissional de enfermagem manter sigilo sobre o fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal. Isso aqui está correto. É direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal ou que ofereçam risco à sua segurança, que é um direito, está correto. É permitido ao profissional de enfermagem abandonar o paciente em situações de grave risco, caso se sinta emocionalmente incapaz de continuar o cuidado. Não existe, não é permitido, não existe isso de abandonar o paciente, né? Mesmo você estando ali emocionalmente incapaz, você tem que sempre ter alguém que possa continuar aquele trabalho, tá? Então isso aqui tá errado. É dever do profissional de enfermagem prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Isso aqui tá correto, tá?
o correto. O exercício da enfermagem deve ser pautado no respeito aos direitos humanos, independentemente de raça, credo, orientação sexual ou condição socioeconômica. Está correto também. Parece que a única errada é a 3, né? Então, 1, 2, 4 e 5. Seria correto. Letra C, então, é o nosso gabarito. Sobre as alterações dos eletrólitos corporais, assina a alternativa correta. Mais uma correta que ele pede, né? Ele fala: hiponatremia refere-se a alta concentração de sódio no sangue. Hipocalemia é a condição em que há baixa concentração de potássio no sangue, beleza. Hipercalemia, quando há uma diminuição da concentração de cálcio no sangue. Hipocalcemia significa uma alta concentração de cálcio no sangue. Bom, aqui essa questão ela fica fácil até se você não entender o que seria hiponatremia, hipocalemia, né? Não saber o que, né, o que se altera com esse sufixo. Por quê? Se você tem noção de que hipo significa baixo, pouco, e hiper significa alto, você vai entender que aqui ele fala aqui na primeira hipo, mas ele fala aqui que é alta. Então já não seria o gabarito, seria errado já. Aqui na segunda, B, hipocalemia, ele fala que baixo, beleza, pode ser, que hipo é baixo. Hipercalemia, aí ele fala aqui diminuição, não seria diminuição, seria aumento de alguma coisa. Então seria errado também. E hipocalcemia, ele fala alta, não seria alta, hipo é baixa, então seria errado também. Então só você entendendo ali o prefixo, você já seria, já conseguiria matar a questão. Mas a resposta correta realmente é a letra B. Hipocalemia é a condição em que há baixa concentração de potássio no sangue, tá bom? As infecções do trato respiratório são comuns em crianças e podem levar a uma variedade de sintomas respiratórios. Para o técnico de enfermagem, é essencial identificar corretamente os sons respiratórios para um diagnóstico precoce e adequado. São sons respiratórios relacionados a patologias, exceto. Então, ele quer o único que não é um som relacionado a alguma patologia, tá? Aí ele fala aqui, estertores finos, murmúrio vesicular, sibilância. Qual seria aí o único som respiratório que não seria relacionado a uma patologia? Então, a letra C seria o nosso gabarito, tá? Murmúrio vesicular é um som esperado na ausculta respiratória. Então, seria o nosso gabarito como uma que é exceção das patologias, tá bom? Em um incidente com múltiplas vítimas, o socorrista deve utilizar o método START, beleza? Para realizar a triagem inicial dos pacientes. Qual das alternativas abaixo apresenta a sequência correta de avaliação do método START para classificar as vítimas de acordo com a gravidade da situação? Então, o método START é usado quando tem múltiplas vítimas ali, para que eu consiga organizar eles para tanto, né, ter o atendimento direto ali naquele paciente, quanto até para levar o paciente para uma assistência mais avançada, tá? Então eu separo ali para ficar mais fácil. Aí ele pergunta aqui, qual a sequência, né? Qual a sequência de avaliação que a gente faz para esse método START aí, para você conseguir organizar esses pacientes, né? Essas vítimas. Letra A, avaliar a respiração, qualidade de perfusão periférica e nível de consciência. Letra B, pressão arterial, frequência cardíaca, níveis de oxigênio no sangue. Avaliar primeiro a respiração, depois a perfusão periférica e, por último, reação pupilar. Avaliar primeiro a perfusão periférica, respiração e, por último, a capacidade de mover os membros. Então, a correta aqui seria a letra A, tá? Que seria primeiro avaliar a respiração, a qualidade da perfusão e o nível de consciência. Para você ter uma ideia melhor sobre a resposta, você tem que entender que tem que usar um pouco a lógica também, né? Se você não conhece o método START, mas ele está falando que é uma triagem rápida. Então, você vai chegar ali naquele múltiplas vítimas, então você vai
ter que ter um bate-pronto, verificar ali rapidamente para poder classificar aquelas vítimas. A letra B, ela fala aqui sobre pressão arterial. Para verificar uma pressão arterial, um nível de oxigênio ali, eu vou requer um tempo maior. Então, seria um indicado. Aí, esse aqui ele fala respiração, ele fala sobre perfusão periférica, mas ele fala sobre reação pupilar, que não seria o caso. E na outra ele fala sobre mover os membros, também não seria o caso. Então, letra A é o nosso gabarito. Em uma situação de emergência, foi prescrita uma dose de 5 gramas de glicose para um paciente. O hospital possui ampolas de 25% com volume de 20 ml. Qual o volume da solução deverá ser aspirado para garantir a administração correta da dose prescrita? Bom, vamos lá. Primeiro, o que é que eu tenho no posto? Eu tenho no posto ali ampolas com 25%. Esquece isso aqui, ó. Eu tenho 25%. 25% quer dizer que eu tenho a cada 100 ml da solução, eu tenho 25 gramas, do soluto, que seria nesse caso aqui a glicose, tá? Então, aqui seria o volume e aqui seria a concentração. Então, se eu quero fazer 5 gramas de glicose, eu coloco sempre embaixo, gramas com gramas, volume com volume. Eu quero achar X aqui. Regra de 3 simples, tá? Para resolver essa questão. Extremos pelos meios, X vezes 25, X 25, é igual a 100 vezes 5. X fica de um lado, esse 25 ele passa para o outro lado, dividindo. 100 vezes 5 dá 500 sobre 25. 500 dividido por 25 vai dar 20. Então, aqui seria 20 ml. Então, para eu fazer, eu tenho uma linha glicose 25% e eu quero fazer 5 gramas dessa glicose na prescrição, eu vou aspirar 20 ml da solução, tá? Então, letra D aqui seria o nosso gabarito. A administração de medicamentos em situação de urgência e emergência exige conhecimento sobre as suas indicações e mecanismos de ação. Sobre o tema, relaciona a primeira coluna com a segunda, associando os medicamentos suas respectivas descrições. Aí que eu tenho os medicamentos, adrenalina, lidocaína, furosemida, morfina. E aqui eu tenho as indicações. Vamos lá. Primeiro, utilizada para tratamento de anafilaxia e parada cardíaca. Quando eu falo sobre anafilaxia e parada cardíaca, eu vou estar falando sobre adrenalina, número 1. Indicada para alívio de dor intensa e controle de sofrimento. Dor intensa leva em caso a morfina, 4. Utilizada como antiarrítmico em casos de arritmias ventriculares, que seria ali lidocaína. Usada em casos de edema pulmonar, insuficiência renal aguda, para reduzir a sobrecarga hídrica, furosemida, 3. Então, aqui eu tenho 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Letra A, então, 1, 4, 2, 3 seria o nosso gabarito. Então foi isso, pessoal. Uma prova aí resolvida. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.